Você sabe o que acontece no seu organismo e no seu cérebro enquanto você dorme? Então nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos o que acontece com o nosso organismo enquanto a gente está dormindo e que de fato faz a gente acordar bem no outro dia. Sou Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em medicina do sono e aqui no canal você vai acompanhar conteúdo sobre qualidade do sono, qualidade de vida e de respiração nasal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas que realmente possa ter um benefício com esse vídeo e ative as notificações para que você receba os conteúdos assim que a gente lançar por aqui. Então, para a gente entender o que leva a gente de fato a dormir, né? Então a gente tem dois processos importantes que levam a gente a de fato adormecer. Então existe o processo de acúmulo de adenosina no nosso cérebro. A adenosina é a substância que a gente produz assim que a gente gasta energia. Então a gente gasta energia, essa adenosina vai se acumulando e gerando uma pressão de sono lá dentro do nosso cérebro. E tem também o padrão circadiano, que é dependente de relações hormonais ao decorrer do nosso dia, né? E esses padrões se repetem dia após dia em um padrão circadiano, ou seja, em torno de 24 horas. Então esses hormônios sendo produzidos em um padrão circadiano associado a esse acúmulo de adenosina dentro do nosso cérebro vai fazer com que essa pressão de sono seja muito importante e que a gente durma. O que acontece? Essa pressão de sono está fazendo um peso sobre o nosso disjuntor e ao desligar esse disjuntor, o nosso cérebro ele é inundado por uma coisa chamada de GABA, né? O GABA ele é o principal neurohormônio ali relacionado ao processo de sono. É ele que vai gerar uma inibição de todo o nosso sistema nervoso central e fazer com que a gente entre em sono. Então a gente entrou em sono. Inicialmente, geralmente a gente entra em sono de fase leve, né, que é o N1. O N1 é a primeira fase do sono. É aquela fase que a gente pode ser desperto por qualquer estímulo externo, muitas vezes um barulho, até mesmo um movimento na cama. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de estar prestando atenção numa aula chata ali, né, tal, e você simplesmente pensa que parece que está caindo. Isso aí chama de estado hípnico, né, mas essa sensação de que está caindo é porque a gente tem um relaxamento muscular. Então, durante o sono, a gente já começa, mesmo no estágio mais inicial, a ter um relaxamento da nossa musculatura. No estágio N2, a gente começa então a aprofundar um pouco mais o sono. Nossas ondas cerebrais começam a se lentificar progressivamente, né? Então, no N2, a gente já começa a ter infusões de uns ritmos diferentes dentro do sono, que são importantes, por exemplo, para a memorização. Então, o N2 a gente considera um sono de transição, que vai levar a gente para um sono profundo, vai levar a gente para um sono REM, mas ele também tem a sua importância e é importante que a gente passe de uma forma adequada também por esse sono N2, por esse sono de transição. Bom, então entendendo que é importante o N2, né, para essa questão de consolidação da nossa memória e que a partir do momento que a gente está em N2, a gente vai cada vez mais relaxando e as nossas ondas cerebrais vão ficando mais lentificadas. Quando elas se lentificam mesmo, a gente entra então em N3, que é o sono profundo. O sono profundo também é conhecido como sono de ondas lentas, porque a atividade cerebral nessa fase do sono ela está muito lentificada. São ondas cerebrais bem lentas e de alta amplitude. Então a gente realmente ali está em sono profundo. Nesse momento, é é a fase do sono que é mais difícil a gente ser acordado por estímulos externos. Então pode acontecer às vezes barulho, movimento, enfim, que a gente está em sono profundo, a gente não é desperto. Essa fase do sono ela é muito importante para, por exemplo, o crescimento de tecidos. É durante o N3 que a gente tem a produção do hormônio GH. Então é aquela coisa que eu sempre falo para meus pacientes que fazem academia. Não adianta nada você ir lá, pegar peso, fazer suplementação e não ter sono N3 suficiente que vai fazer a produção do GH e vai fazer realmente você ter aquela hipertrofia adequada, podemos dizer assim. Então o N3 ele é fundamental para o crescimento dos tecidos. Em crianças, para o crescimento, para o desenvolvimento. É também durante o N3 que acontece já equilíbrio da parte cardiovascular, de temperatura corporal e muitas outras coisas. Mas enfim, se a gente fosse descrever a importância do N3 e resumir em algumas palavras, eu falaria que o N3 ele é importante para a regeneração física. Aí temos então o sono REM, né? O famoso sono REM. O REM significa Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Durante o sono REM, a gente tem uma atonia muscular, ou seja, nossos músculos eles paralisam, a gente não tem movimento. E olha que interessante, por que isso acontece? Porque é durante o sono REM que a gente tem os sonhos mais vívidos, então a gente sonha, nossos sonhos são roteirizados. É claro que a gente pode ter sonhos em outras fases do sono, mas o sono REM parece um roteiro de filme. O sono é colorido, a gente sonha que está correndo, jogando bola, lutando,
fazendo mil coisas, é como se fosse um quadro ali de Salvador Dalí, podemos dizer assim, né? Se fosse descrever os nossos sonhos. E de uma forma muito inteligente para proteger nosso parceiro que está do lado e não fazer, por exemplo, que se a gente se jogasse da janela, a gente tem atonia muscular, porque senão a gente começaria a fazer movimentos bruscos ali que poderia machucar as pessoas que estavam em volta, pode fazer a gente mesmo se machucar, cair da cama, né? Alguns pacientes, eles têm distúrbio comportamental do sono REM, então eles não têm essa atonia. Você já ouviu falar, por exemplo, da paralisia do sono? Isso é interessante. A paralisia do sono acontece quando você está em atonia, está em sono REM e o seu cérebro desperta. Então pensa, seu cérebro desperta, você está tendo ali um sonho vívido e seu corpo não consegue se mexer. Então isso se chama paralisia do sono. Demora às vezes alguns segundos a minutos até que volte. É um quadro benigno, mas muitas pessoas que passam por esses casos de paralisia do sono, eles acabam referindo que passou por atividades paranormais, com sensação que tivesse alguém no quarto ou sensação de que alguém estivesse sufocando, enfim. Isso daí por quê? Porque ele está em atonia muscular e a atividade cerebral estava com sonhos, né, com atividades oníricas ali muito importantes, né? Mas entender quem tem esse quadro, que é um quadro benigno, e a gente pode destrinchar isso em outro vídeo. Deixa aqui no comentário se você quer que eu faça um vídeo só sobre paralisia do sono. Mas então, voltando na importância do sono REM, né? O sono REM é durante esse sono REM que a gente tem a limpeza de todas as toxinas cerebrais. Então é durante o sono REM e apenas nele que é ativado um sistema que a gente chama de sistema linfático. Esse sistema linfático é como se fosse um cano de esgoto do nosso cérebro. Então aí também tem a importância da hidratação, de a gente ter água, né? Então, o sistema linfático ele drena toxinas que são produzidas durante o nosso dia. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo atividades, vai se produzindo toxinas. E é durante o sono REM que isso daí se limpa. Caso a gente não tenha sono REM, olha o problema. A gente pode ter o acúmulo dessas toxinas a nível cerebral. E isso pode predispor a doenças neurodegenerativas, como por exemplo Parkinson e a doença de Alzheimer. Então o sono REM é aquela fase do sono que é importante para você se sentir revitalizado, mentalmente preparado para o dia seguinte, a sensação de ter um sono realmente de fato reparador, consolidar ainda mais as suas memórias. Então, enquanto o sono REM a gente falou que é importante para revitalização física, eu falaria que o sono REM é importante para revitalização mental e também emocional. Bom, mas então, como que funciona isso, né? Eu falei das 4 fases, então a gente vai ciclando, vai fazendo sono leve, chega no último minuto de sono é sono REM? Não, não é bem assim. A gente tem de 4 a 6 ciclos de sono durante nossa noite. E durante cada ciclo, a gente faz tanto o sono REM quanto o sono profundo. E é importante a gente então dormir adequadamente as horas necessárias de sono para que a gente faça de 4 a 6 ciclos, passando por sono leve, sono profundo e também pelo sono REM. E qual o momento que é melhor para a gente acordar? O que vocês acham pelo que eu falei aqui? É melhor você ser acordado em sono profundo ou é melhor você ser acordado em sono REM? Para vocês entenderem, a nossa atividade cerebral em sono REM ela é bem semelhante à nossa atividade cerebral durante a vigília. Então, quando a gente está em sono REM, a nossa atividade cerebral ela é rápida, né? São movimentos rápidos ali que estão acontecendo no nosso ritmo cerebral. Então, se a gente for acordado em sono REM, a gente não vai acordar cansado nem nada, porque nosso cérebro ainda está com uma atividade semelhante à vigília. Agora, imagina você ser acordado em sono profundo, com atividade, lembra, sono de ondas lentas, com atividade cerebral bem lentificada. Acontece o quê? Até você pegar no tranco, vai demorar bastante. E a sensação é que realmente você está acabado, que não consegue levantar. Então é muito mais comum a gente acordar bem quando a gente acorda em sono REM do que quando a gente está em sono profundo. Isso é geralmente o natural. Geralmente o natural é que o indivíduo ele acorde no final de um estágio REM. Bom, se você achou esse conteúdo interessante, curta esse vídeo porque assim ele consegue atingir mais pessoas. Compartilhe com alguém que possa se interessar por esse conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você consegue receber as notificações assim que eu tiver um vídeo novo. Se você tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade relacionada a sono profundo, a sono REM, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Um abraço e até o próximo vídeo.